igreja eleita do Senhor Jesus. Quando nós ouvimos o Senhor usando Jeremias para poder orar e escrever uma carta aos que foram totalmente levados de Jerusalém para a Babilônia como escravo pelo exército do rei Nabucodonosor, para ser escravo na Babilônia, ele vai escrever as cartas aos exilados, aqueles que foram levados para poder trabalhar na Babilônia. Ele escreve uma carta e começa, e ele vai dizer: vocês vão clamar a mim. Quando ele fala clamar, ele fala de grito, ele fala de perseverança, ele fala de persistência, e ele fala de adoração. Quando eu ouço ouvir essa palavra clamar, eu ouço a palavra dizer gritar em alta voz. E quando eu lembro de gritar em alta voz, eu lembro de um cego na beira do caminho. Quando Jesus sai da cidade de Jericó, ele vai gritar bem alto e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas uma multidão, o qual estava com Jesus, falava: cego, não perturba o mestre, porque o mestre tem o que fazer, ele tem mais o que fazer adiante. Então cala-te e não perturba o mestre. Mas a perseverança de Bartimeu não parou, ele continuou clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A persistência dele, mas Jesus esperou mais que Bartimeu, o clamor dele chamar a atenção, até mesmo que o momento Jesus disse: quem me chama, quem me chama? Aqueles homens o qual era próximo de Jesus, os apóstolos disseram: Senhor, é apenas um cego, não dá liberdade para ele, para que deixe ele aí, repreende ele, vamos seguir o nosso caminho, porque mais à frente tem mais, Senhor, tem mais para nós podermos alcançar. Mas Jesus disse assim: ó, muitas das vezes você está pedindo para alguém parar de clamar, de buscar a Deus, mas Jesus está buscando aqueles que adoram, ele está buscando aqueles que estão doentes, ele também buscar aqueles que estão enfermos, ele vem buscar aquele que está leproso, ele vem buscar aquele que está totalmente esquecido pela sociedade, humilhado pela sociedade, pisado por Satanás. Quando você clama verdadeiramente, lá no fundo do poço, ele ouve uma voz, basta você ver uma luz longe, aquela luz é aquela luz que disse: haja luz, e houve luz em toda a terra. Quando ele falou e disse para poder buscar, a multidão queria que ele parasse, mas Jesus disse: vocês pediram para eu parar, não chama ele. A perseverança dele, como ele me chama, é diferente. Eu vou repetir, com a forma que ele me chama, como ele me incomodou por dentro. Ou você nunca clamou a Deus verdadeiramente? Calma, com o coração, mesmo totalmente doente, cheio de costumes, de malícia, de ódio, mas no final, lá dentro do íntimo, tinha a fé que foi movimentada pelo seu clamor, que chamou a atenção do mestre. Para nós podermos ser libertos dos vícios malditos, dos maus costumes. Muitas das vezes a pessoa nem bebe, não fuma, nem usa droga, mas é orgulhoso, é vaidoso, é avarento, é mentiroso. Mas Jesus veio para libertar. Mas quando o homem Jesus chamou, e aquele servo acha muito lindo, vai buscar ele para mim, vai buscar ele para mim, pegue ele para mim, traga lá. Muitos querem que você pare. Muitos dizem que não precisa clamar assim. Para que buscar tanto? Vai passar um dia sem comer? Vai passar quanto dia sem orar, sem louvar, sem adorar a Ele? Ei, e quando tu adora, Ele quebra cadeias.
que as muralhas. Aleluia a Deus. A obediência ao Pai. Quando aquele homem for buscar o apóstolo, já que vocês estão insistindo para que ele fique lá, já vocês vão até ele, traga ele até a mim. Aí, Glória, glória. quem quer você longe de Jesus, Jesus vai fazer ele buscar você lá e trazer. Não temos que ser egoístas, nós temos que transbordar, apresentar esse Jesus o qual nos alcançou. Glória a Deus. Quer que eu mostre a Bíblia? Vou mostrar a Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer: se andarmos na luz assim como ele está, se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia a Deus. Esse sangue foi o preço, o qual nem eu e você não tinha como pagar, e ele pagou por nós. Quando fala de clamar, ele diz: vocês vão clamar a mim, e eu vou ouvir vocês. Então o Senhor, ele está com o ouvido dele o quê? Aberto para poder o quê? Ouvir o nosso clamor. O Espírito Santo de Deus usou o profeta messiânico por nome de Isaías a escrever no capítulo 59, diz: a minha mão não está encolhida para que eu não te possa salvar, e nem os meus ouvidos agravados para que não te possa ouvir. É a mão do homem que se encolhe para Deus, é a boca do homem que se fecha para Deus. Por conta do orgulho, o homem fecha. Não, eu não quero não. O orgulho está matando por dentro, está virando uma sequidão por dentro. Mas a fonte de água viva, ela veio ver aqui nesta noite, igual ela veio entregar a água para aquela mulher, naquele poço de Sicar. Eita, mandaia sépia. Jesus marca um encontro secreto com todos que ele quer, porque foi no oitavo dia, o qual eu estava totalmente cheio do crack, que Jesus me resgatou dentro daquele CSU, antes dele ser reformado, dentro de uma sala cheia de bodas, mas o Senhor, o que tu queres que eu te faça? Essa pergunta foi a pergunta que Jesus fez para o cego. Aleluia a O Deus. que tu queres que eu te faça? Eita! O interessante é que em Mateus capítulo 8, Jesus está orando no monte, ele vai descer, já eu volto para o céu, não esqueci dele não. Ele está descendo no monte, a multidão começa a seguir. Tem um homem que reconhece porque ele está leproso, porque ele está fora da cidade, fora do meio da sociedade. Ele ouve Jesus que eu passei a noite adorando a Deus, orando ao Pai com intimidade, porque clamar, oração, ela quer dizer o quê? Intimidade, aproximação, comunhão. Ele ouve Jesus clamando, adorando e glorificando o nome do Todo-Poderoso. Aí ele vai dizer: ei, aquele homem que está lá em cima é diferente. Quando ele descer, eu vou chegar até ele. Aí quando ele vai até ele, primeiro ele se prostra. Meu Deus, ele não pede, ele se prostra e adora. Depois que adora, ele faz uma pergunta. Ele diz: Senhor, se tu queres. Já pensou se todo homem, toda nação humana, toda a humanidade perguntasse para Deus assim: se tu queres, se tu podes? Meu Deus do céu, isso é muito forte. A oração do homem é assim: me dá, eu quero isso, desse, dá detalhes. Se tu queres. Se tu queres, quando ele pergunta, se tu queres, ele está dizendo: se tu quiser. Não é nem a minha vontade, mas se tu quiser, eu sei porque eu estou aqui. Por conta que eu não agradei o Deus Todo-Poderoso, por isso que essas lepras estão expostas em meu corpo. Mas se tu queres, podes me purificar. Mas sabe uma coisa que Jesus diz? Ele diz: eu quero, filho. Porque eu vim buscar os doentes, que aqui, a manta cai a sépia. Agora começa a mensagem dessa noite. Aonde Jesus estende a mão, irmão Iago, aonde Jesus estende a mão e toca, eu nunca vi e desconheço. Aonde Jesus toca, que não há transformação. Porque quando ele estendeu a mão e tocou no leproso, a lepra dele foi
purificada. Automaticamente, a fé dele, ele ouviu a oração, a obra, ele foi e adorou a ele e perguntou: se tu queres. Meu Deus! Se tu queres. Ele foi purificado e adorou, glorificou o nome do Todo-Poderoso. Jesus pergunta para Bartimeu e diz assim: o que tu queres que eu te faça? Mas assim, irmão, o leproso foi que pediu, perguntou para Jesus o que ele pediu e se ele quisesse fazer. Mas agora é Jesus que pergunta para o doente, por conta do clamor que veio atrás. O clamor, como ele chamou a Jesus, chamou a atenção do mestre. Quando ele pergunta e diz assim: o que tu queres que eu te faça? O que um cego quer, irmão? O cego quer ver. Enquanto ele vê, entenda, ele não sai da presença de Jesus. Aonde Jesus está, ele vai. Aonde Jesus vai, ele vai. E Jesus te deu, cego, tu já está curado, tu já vê, vai-te embora. Não, eu não posso sair de perto de ti. Eu tenho que ficar perto de ti, porque se eu me distanciar, essa aqui é a morte, quentinha no céu. Se eu me distanciar de ti, eu volto a ficar cego de novo. Eita, aleluia! Se eu me distanciar de ti, eu posso ficar cego de novo, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque tu és a palavra, Jesus. Aleluia, Jesus, meu Deus e Todo-Poderoso, Pai da eternidade. É clamar, é oração, é comunhão, é a proximidade dele, é se humilhar perante ele. Nas bem-aventuranças ele diz: aqueles que se humilham, eu exaltarei. Para primeiro poder ter que se humilhar, se quebrar na presença dele. Mas o problema hoje é porque a adoração está apenas de lábios, mas o coração está distante. Como assim, irmão? Sabe por quê? Eu vou já lhe dizer. A palavra de Deus diz que aquilo que sai da boca do homem é que o coração está cheio. Agora analisa o teu dia. As palavras que tu falou foi do agrado do Senhor? Saiu dele, proceder dele? Foi da direção de Deus as palavras que saiu no todo dia até agora? Jesus, ele extrai as coisas melhores que há em você. Depois da humilhação, ele esmaga. Sabe por que Jesus ele costumava ir para o Getsemane? Porque Getsemane significa pressa. Eita Deus. Lugar de pressa. Meu Deus! Aleluia, Deus. Lugar de espremer, de extrair. Lugar de quebrar. Getsemane é o lugar de esmagar o ego humano. O Espírito Santo chama pessoas hoje para conhecer Getsemane, Abacaia, Sébia, para conhecer o lugar da pressa. Lá Jesus ele vai extrair o azeite que está em ti, mas o que não presta ele vai lançar fora. Ei, ele disse para Jeremias assim, ó Jeremias, antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Ei, Jeremias, quando tu nascestes, eu te separei. Quando tu cresceu, Jeremias, eu te chamei. Mas Jeremias disse para Deus assim: ó Senhor, eu ainda sou pequeno, jovem, de pequena estatura, e não sei nem falar. Aí Deus vai dizer: não diga mais isso, Jeremias, porque o que eu desfalar, o que tu falares da tua boca, eu colocarei palavras dentro de ti.
ti, sobre a tua boca, vai sair palavras de exaltações, de correção, de conserto. A vida de Jeremias foi mais dentro de calabouço do que da sociedade. A vida de Jeremias foi mais abaixo de açoites do que em churrascaria comendo picanha. A vida de Jeremias, camada sépia, Jeremias era mais fora do templo do que dentro do templo. Porque nem os reis que aceitavam ele lá. Olha aí! E quando ele entra com jugo. Ele entra com jugo de madeira, bispo. Aí dentro do templo tem um profeta também, mentiroso. Olha aí! Meu Deus. Chamado Ananias. Aí ele vai dizer que todo jugo da Babilônia ele irá quebrar. Meu Deus, olha aí. Como é que pode, rapaz, um homem querer quebrar um jugo qual Deus colocou? Ele quebra o jugo de madeira e diz: todo o povo de Israel que foi trazido para cá como escravo, eu vou os libertar em 2 anos, meu Deus do céu. E todos os destinos do templo serão entregues de volta. Aí deixa eu te dizer, aí Jeremias ouvindo isso, ele vai dizer que cada palavra da tua boca que saiu, que possa se cumprir. Aí Jeremias sai do templo. Mas quando Jeremias sai, ele ouve uma voz. A voz que chamou ele lá no vento. A voz do qual ele se estremeceu. Jeremias volta e vai até Ananias. Diga para ele que ele quebraste o jugo de madeira, mas agora eu colocarei um jugo de ferro, meu Deus. E diga para ele que só daqui a 70 anos que o povo, o meu povo, eu, o Senhor, vou libertar o meu povo só daqui a 70 anos, não em 2. E diga mais para Ananias, Jeremias, que até o final desse ano ele morrerá. E assim se cumpriu. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. As coisas de Deus não é para ser levadas em oba-oba. As coisas de Deus têm que ser levadas com temor. E temor a Ele, porque Ele é grande, é poderoso. E aqui dele ninguém se zomba e ninguém brinca, porque Ele é amor, Ele é justiça e fogo consumidor. Mas Ele continua dizendo, a palavra dele diz: vocês me procurarão e me acharão. Uma pessoa só procura outra quando ela está com interesse em algo, ou então quando ela está precisando tremendamente. Ninguém procura outra. Ô bispo, hoje o senhor recebeu alguma ligação com alguma ovelha orando pela sua vida, ou recebeu oração, pedindo oração? Porque pastores recebem ligações para poder orar pela pessoa. Ninguém ora, liga para o pastor, para o missionário, dizendo: missionário, eu estou lhe ligando, o pastor, eu estou lhe ligando agora para orar pela sua vida. Meu Deus! A responsabilidade é grande. Isso é fé, irmão. Isso é obra. Porque o líder que está na linha de frente, ele não pode demonstrar o que ele está se passando por dentro. Porque se uma ovelha ver ou enxergar qualquer fraqueza nele, ela sai do rebanho. E o líder que está na linha de frente tem que demonstrar força, coragem, para enfrentar as batalhas da vida. Ei, as guerras, as perseguições que você passa, que eu passo, é para você suportar. Porque Deus, Ele não dá nada daquilo qual eu não possa suportar e você possa suportar. Ele só dá aquilo que você possa suportar. Agora somos nós o qual desistimos antes de poder
avançar, enfrentar o problema. O problema é pequeno, irmão. Sabe por que o problema é pequeno? Porque quem está em nós é maior. Quem está em nós é poderoso. Vamos ser mais forte. Ele não é só poderoso, ele é todo poderoso. Ele é grande. É por isso que ele diz: quando vocês me procurarem, vocês vão me achar. Quando vocês me adorarem de todo o coração. Ei, foi falado de uma mulher, o qual gastou tudo, mas ela teve que um dia, depois que desistiu, perdeu tudo, ela foi dizer o quê? Se eu apenas tocar. Aquela mulher era para ser apedrejada, irmão, se alguém tivesse visto ela sangrando. Porque não poderia, a pessoa estar infiltrada dentro, misturada. Não poderia mas Jesus não permitiu que ninguém se visse. Porque eu creio, que a fé daquela mulher estava tão grande, que no estender da mão, o sangue já vinha estancando. Pelas atitudes dela. Mas quando ela tocou, uma multidão que apertava o mestre, não fez o mestre parar. Mas aquele toque verdadeiro fez o mestre dizer: oh, quem me tocou, porque eu senti saindo vida de mim. Ele está aqui. O homem da mão furada está na casa. Eu sinto a presença dele. Ele está presente aqui. Ele está só esperando o teu toque. Até tem força, não te arrasta, vem. Tem força não, vem até ele e toca na sua ola. Ei, não consegue se arrastar não. Clama, grita, clama, roga, suplica ele. Ei, busca, porque é que diz a palavra: aquele que bate, se abre, quem pede, recebe, e quem procura, encontra. Ei, porque ele está à porta do lado de fora, e não água dizendo: eis que estou à porta e bato, chamando pelo teu nome. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele ceará comigo. Porque aquele que vencer como eu venci, naquele grande dia receberás a coroa da vida que está preparada para todos aqueles que perseverar. Ele tem que rasgar o coração. Há diferenças, irmão, daquele que tem fé e vai. Quer que eu lhe mostre uma pessoa sendo levada à força até Deus? Na Bíblia, Deus permite que um exército vença a batalha. Só que nesse exército, o qual esse outro venceu, lá eles resgataram uma criança para ser escrava dentro de uma casa. Aquela criança chega dentro da casa daquele general para ser escrava de sua esposa. Só que quando ela entra, vai passar pelos os cômodos da casa, o homem por nome Naamã, que era general, forte e poderoso, mas porém leproso, ela vai dizer assim, que a porta estava aberta, e ela ouviu e percebeu que o seu senhor era leproso, porque ele estava sem as armaduras. Mas porém, eu abro parênteses e digo que a lepra pode estar escondida aí, mas vai chegar um dia que ela vai ficar exposta. Porque ia chegar o momento que a armadura de Naamã não ia mais cobrir a sua lepra. Mas agora a lepra não é mais na carne exposta. A lepra agora fica na alma. E Satanás, que é o nosso inimigo, que ele só veio para três coisas: matar, roubar e destruir. Ele te oprime para você não confessar o seu pecado e nem se humilhar perante a Deus. Aí aquela criança, aquela menina passa e a porta do quarto está aberta. Alguns dos cômodos ela olha e vê e percebe. Ela não diz nada para ele e vai até a sua senhora e diz: se o
seu esposo, meu senhor, minha senhora, for lá na minha cidade de Samaria, lá tem um homem de Deus. Glória, aleluia. Lá tem um homem de Deus. Quando você viu falar, a Bíblia Sagrada diz um homem de Deus, não é um homem não, é porque Deus faz habitar mesmo dentro dele. Eita, glória, aleluia. Eita, Jeová. Abacate assim, pequenina assim. Ei, quando Jesus, meu Deus do céu, falta mais. Quando ela vai chamar o seu esposo para poder falar, olha, a criança me falou que você estava leproso aqui lá, e lá tem um homem de Deus, o qual pode resolver o teu problema. Ou deixa eu ir até o rei escreve uma carta, entrega presente para ele vai até lá, até o rei de Israel. Aí só que o rei de Israel é tão covarde, que ele rasga as suas vestes, e o homem de